poderá nos defender? O assistente social, Canal Chapulinos. Olha, e é justamente por isso. Nós temos um compromisso com o nosso projeto, com o projeto ético. Então, se eu definir, se eu falei, eu serei assistente social, eu não posso deixar o que está na mazela, na mais mazela ainda, por simplesmente não ter um computador e não fazer um relatório social de caneta mesmo, entregar e passar esse relatório para frente. Não dá para ficarmos militando e deixando o usuário à espera na mazela, naquilo pior que nós... Não dá, isso isso pode vir qualquer teórico, professor, qualquer pessoa que não irão me convencer, ao contrário. É por conta desse projeto ético que nós temos que não dá para deixar. O médico, ele foi feito, né, no projeto ético dele, de em qualquer lugar se atender, né? Quantas crianças nasceram aí em ambulância ou no carro e o médico lá tentando salvar vidas? Nós somos da mesma forma, nós não somos diferentes. Orgulho ter você aqui, viu? Junto com a gente, viu? Isso também que eu estou falando não exime que somos seres humanos, cansamos, tem um dia que nós estamos, assim, exaustos e precisamos de... Hoje não dá. Hoje eu não vou conseguir. Hoje eu não dou conta. Isso não é, porque nós somos seres humanos, então não é romantizar a precariedade que nós temos. É fazer o que precisa ser feito e mostrando em números lá para os nossos superiores que, ó, precisa mais de 2 salas. Porque ao total da semana nós atendemos 500 famílias. Enquanto uma está atendendo, a outra também está, e o terceiro colega vai atender aonde? Todo dia na árvore? Não, não é. Mas é não parar de fazer e só lamentar por isso. É ir fazendo e lutando sim para que haja melhoria. Turma, é isso, tá? O mapa tá aqui, lembrando que é necessário baixar esse arquivo aqui, tá lá no material da disciplina, e sempre colocar as referências, tá? Agora, eu vou compartilhar aqui na tela, só um minutinho, por favor, as perguntas chave. Quais são os principais desafios que você enfrenta no cotidiano da sua prática profissional, como assistente social? Você deu alguns exemplos, mas hoje, né? Quais são os desafios? Você falou das oficinas, dessa quantidade de gente, até se colocou, que eu vi aqui, se identificando com a situação da Maria, pela quantidade de pessoas, Eu queria que você falasse mais sobre os principais desafios que você enfrenta no cotidiano da sua prática profissional como assistente social. Hoje, na minha prática, os desafios que eu mais enfrento são quando eu tenho que encaminhar para a rede da saúde, da educação, da habitação, seja qual ela for. Por quê? Tudo que compete a mim foi feito. Quando passa para a página 2, que é o encaminhamento, que é encaminhar para o CAPS, o BS e tantos outros, né, os outros setores necessários, sempre há o empecilho de aguarda, está na lista de espera, daqui a pouco a gente chama. E aí o meu trabalho vai por água abaixo, por quê? O usuário volta de novo para mim com aquilo, não consegui nada. E aí, lógico que a gente fala, né, aguarda o que foi pedido para você, o tempo que foi pedido para você, mas aí fica na estaca zero, porque eu só posso ir até ali. E aí o colega não consegue, ou seja, pela estrutura dele que não dá conta, ou seja, porque aí eu já não posso, né, dizer pelos colegas, mas quando vai além de mim, quando eu preciso passar a situação para outros colegas, outras secretarias, outros setores. E é só uma curiosidade mesmo, tá? Porque você levantou um ponto. Qual que é de encaminhamento assim, que você vê a maior dificuldade? É na saúde? É para o conselho tutelar? É para quê? Assim, que você percebe assim, uma fila muito grande assim, de espera. Saúde. Saúde. Eu fico feliz por um motivo, porque hoje nós não escondemos mais os nossos doentes em casa, como nós fazíamos antigamente, na época dos nossos pais, avós, e aí não se tinha tratamento. Fico feliz também porque o SUS, do jeito que ele está dando conta, né? Precisa melhorar? Muito. Mas ele está dando possibilidade das pessoas realizarem seus tratamentos, mas a saúde, ela é ainda maior, porque assim, não é um encaminhamento só, por exemplo, a educação, eu encaminho para uma vaga escolar. Na saúde, eu encaminho para um acompanhamento médico. Só que daquele acompanhamento médico que ela já sai com 3, 4 guias para outros especialistas. Então, ela fica dentro da saúde ali por muito tempo, né, nessa lista. Então, é bom por saber que as pessoas estão procurando mais a saúde, mas é ruim porque pela falta de profissionais que se tem. Alessandra. É só uma pergunta. Desculpa, gente, boa noite. Uma pergunta. Você considera que o CISREG foi uma ferramenta ruim, essa criação do CISREG para regular a saúde?
Não foi ruim, é isso que eu tô falando. Ela é ruim, ela não foi ruim, ela é boa porque está dando acesso, mas ela é morosa porque eu, do lado de cá com o usuário, eu não queria que ele esperasse tanto, né? Eu não queria que tivesse essa necessidade de eu esperar tanto. Mas precisa esperar por conta das outras. Então, a minha pergunta, por quê? Eu sou da área da saúde, e observei que, assim, com a implementação do CISREG, realmente ficou muito ruim o acesso, tá, do usuário. Eu, enquanto profissional da saúde, eu vejo que o usuário tem uma dificuldade muito grande de ser inserido. E quando consegue, você já perdeu o tempo de atendimento, o tempo para que a saúde seja recuperada. Isso eu sei de forma pessoal. Quando meu pai foi inserido na fila do CISREG, ele veio a falecer sem ter tido a consulta. É bem difícil. Né? Então, para mim... E, você falou da questão do QI, mas às vezes a gente precisa dessa... Que era muito mais fácil você chegar, olha, eu preciso de atendimento de uma forma urgente. Não que seja correta. Né? O CISREG bota todo mundo em pé de igualdade. Mas essa morosidade atrapalha demais. Por isso que eu falo muito, em um dos meus discursos, sobre a equidade. Porque se nós temos a equidade em todos os serviços, nós não precisamos do QI. O que seria igual à equidade? É você olhar o usuário na sua complexidade. Tem esse serviço, mas esse precisa mais, esse precisa menos, esse vai dar conta de esperar um pouco mais, esse não, é melhor passar logo. Aí sim, e aí atingiria a todos. Mas nós estamos ainda em um Brasil, que eu falo, né? A gente fala das nossas dificuldades, mas eu falo que o nosso país é um bebê diante de todos. Então, nós estamos ainda saindo de algumas coisas. Nós estamos agora saindo de um discurso que antes era muito falado, né? Nós queremos igualdade, 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 igualdade. Agora nós estamos entrando nós precisamos da equidade, porque a igualdade coloca todo mundo, né, na mesma bacia, na mesmice, que é a meritocracia que não existe. E agora com a equidade, não. Se olha todos e vão olhando as necessidades. Pode continuar, Renata, pode continuar. Bom, número 2, pergunta 2. Como a estrutura física do equipamento em que você atua influencia a qualidade do atendimento prestado ao usuário? Bom, eu tenho 4 realidades diferentes, né? Porque são 4 CRAs, então eu tenho 4 realidades diferentes. E essas realidades diferentes, cada uma delas tem a sua particularidade. Mas nenhuma dessas particularidades, ela influencia negativamente para o trabalho em si que nós realizamos. Porque aquilo que a gente falou, né? Nós fazemos com que essa realidade atenda o nosso desejo, o nosso trabalho. Então, nós pegamos a realidade que nós temos, né? Que tem CRAs que são imensos, a gente pega essa realidade e trabalha muito bem. Tem CRAs que é uma salinha que quase que a gente não consegue respirar, tá todo mundo junto ali e misturado. Então, com essa realidade, a gente executa o trabalho também. Então, não tenho. Maravilha. A Josi está fazendo uma pergunta, ela colocou assim, perdoe pela ignorância, mas o que é CISREG? Não é ignorância não, a gente está aqui para aprender, tá? Então por isso que essa roda, ela está aqui de forma informal. Qualquer pergunta que qualquer amigo quiser falar, você fala, nossa, mas eu não tenho essa pergunta. Pode falar, a gente está aqui justamente para isso, para compartilhar. Seria um sistema, CISREG? É um sistema, mas a nossa colega da saúde quer falar sobre? Abri. Então, CISREG é justamente isso. É um sistema, ele foi criado para quê? Para fazer a regulação de vagas, tá? Era justamente o que a Ana falou. Antes você tinha acesso ao médico, você fazia a sua consulta, era agendado pela secretária, enfim. Hoje não, é tudo jogado na rede, e é uma fila única. Tá? Então, só a questão do CISREG, por que ele não anda? Porque quem está do outro lado da linha não sabe da complexidade do paciente do outro lado. Né? São pessoas que fora da área da saúde, enfim, não sabe da necessidade, não conhece aquela realidade, então é só um número. E às vezes, assim, esse número, você tem uma urgência, mas você está no número 100 e alguma coisa. E uma dorzinha de barriga é o número 5. E essa fila demora, o acesso demora. Então, o CISREG é justamente isso. Foi feito para agilizar, mas por conta de você não ter um profissional qualificado nesse atendimento, você, por exemplo, um telefonista normal ali, não adianta você explicar o seu caso. Você vai ser barrado ali. E vai ficar na fila. E não dá tempo. E você não tem tempo. A saúde, você não tem tempo. É para ontem. Não dá para você agendar uma consulta para daqui 2, 3 meses. Então, por isso que eu perguntei, para nós, profissionais da área, é ruim. Para quem tem aquela urgência do atendimento. É isso. Mas, no geral, dá jeito. Esse sistema, ele é nacional, certo? É nacional, o CISREG é nacional. Eu estou falando aqui, não sei se nos outros estados funciona. Estou falando que aqui no Rio, pelo menos, nós temos grande dificuldade com ele. E aqui, Cris? Aqui também? Aqui também não temos, nós usamos ele.
E só que não é uma. Eu acredito que no Rio também, mas assim, é pouco falado, é pouco usado isso. Mas há algumas interferências, mas isso tem que vir de médico para médico e olhar, porque como é estadual, então é mais difícil esse QI, como nós falamos, né? Se você tem o contato de alguém, então não tem como você chegar. Então, às vezes, nem os médicos conseguem fazer uma intervenção. Ele está vendo o paciente ali, que pode ser vindo risco de morte mesmo, só que ele não consegue chegar no sistema. Exatamente. O médico, o enfermeiro, enfim, nós não temos esse poder de você burlar, vamos, né, entre aspas, né, burlar o sistema. Nós não temos esse poder. Quando é muito, 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 muito grave, que o cara tem muito peito mesmo, banca aquilo ali, e não, interna e eu assumo a conta. Exato. Aí, é assim. Mas, para isso, você não tem como burlar o sistema. Tá? Não é na base do QI, porque a minha tia está com dor de barriga, e eu quero que ela seja atendida. Não tem como. A Rosimeire quer falar com a gente. Fala, Rosi. Oi, boa noite. Boa noite. Tá me Sim. ouvindo? Bom, eu sou da Bahia e eu coordeno a regulação do meu município. E o que ela falou aí sobre o CISREG está certíssima. É um sistema único de regulação que ele, às vezes ou quase sempre, ele realmente atrapalha. Como ela falou, a gente que está ao vivo, está pessoalmente, está frente a frente com o paciente, a gente pode ver a necessidade dele, o que ele realmente necessita. E lá na fila única do CISREG, não. Aí tem aquela pessoa que chegou primeiro, que está lá aguardando, e tem aquele senhorzinho ou aquela senhora que está precisando passar por uma cirurgia ou uma consulta com um especialista, e não consegue, porque a gente não consegue realmente cortar a fila. Não tem como. Não tem como. Nós temos dificuldade aqui na Bahia também, não é só o Rio de Janeiro, não. Eu acredito que todo o Brasil. Rose, aí a Mara está elogiando o seu sotaque, viu, da Bahia. Falou que o seu sotaque Lindo, maravilhoso. Pois é. Eu não tenho como esconder, não é? E tem Gostoso de ouvir. e tem pessoas que têm mais puxado do que eu ainda, viu? Nossa, mas muito obrigado aí pela sua participação, tá bom? Tá bom, eu que agradeço. Está sendo maravilhoso, viu? Eu estou amando, estou aprendendo muito. E, Renato, aqui assim, né, ao vivo, você é o cara, você é a pessoa que nos ajuda, tá entendendo? Eu sou, assim, muito grata a você, porque tudo que eu tenho dificuldade, que eu vou no seu privado e você me atende, você me orienta. Muito obrigada mesmo, viu? Ô, Rose, Muito obrigada. estamos aí à disposição, conta com os colegas também. A ideia do Chapolinos é essa, né? Ajudar o outro, Sim. distâncias, né? Então, eu acho que é justamente essa distância que nos une. Engraçado, né? Falar sobre distância e eu não vou colocar na mesma coisa, mas isso define muito o que a gente está fazendo aqui hoje. Tá. Obrigado de coração pelas palavras, viu? Obrigada. Depois eu vou passar meu pix. 3, mentira, brincadeira. 3, de que forma a composição e o tamanho da equipe de trabalho impactam no desenvolvimento das atividades e no atendimento das demandas? Bora lá, menina. Bom, hoje eu trabalho com uma equipe mínima, é a mínima. E ela impacta no objetivo que nós queremos atender. Por quê? Se nós estamos com uma equipe mínima, com diversos usuários, entendendo aquilo que eu estou falando sempre no dia de hoje, que cada equipe, cada usuário tem uma necessidade, nós precisamos de vários olhos para que isso possa ser percebido, então impacta na negatividade do atender a todos da mesma forma. Não atender a todos da mesma forma ali, na regrinha, na forma de bolo, não. Da mesma forma assim, onde todos saiam com as suas demandas sanadas. É na mesma qualidade, no caso de atendimento. Exatamente. Então, é muito difícil. Hoje eu luto por uma equipe maior, é aquilo, a gente está fazendo, está dando conta, né, do mínimo básico com aquela equipe que eu tenho. Mas aí eu já estou lutando, fazendo apostilamentos, para que a equipe aumente para o próximo ano. A Aline levantou a mão aqui, ela quer fazer uma pergunta, bora lá, Aline. Olá, pessoal, boa noite. A pergunta, eu tô com a mãozinha levantada desde a pergunta 2, que é quando a nossa entrevistada falou que, no caso dela, né, ela tem 4 realidades do CRAS, e cada um com as suas complexidades, mas eles não afetam, né, diretamente a qualidade desses atendimentos. Mas, por exemplo, ela comentou com a gente que já trabalhou em vários equipamentos, né, já passou por quase todos, né, com um pouco menos de experiência na educação em específico. Mas eu gostaria de que ela me falasse um pouco, por exemplo, o CREAS, né, o CREAS é um equipamento que atende, né, violações graves, né, e a gente preza, por exemplo, pelo sigilo, né, desse atendimento. E aí eu me coloco numa situação, trabalhando num CREAS, que não tem sala o suficiente para cada demanda, que são várias demandas atendidas dentro de um CREAS, e
você acredita que vai influenciar diretamente nesse atendimento? Porque, por exemplo, eu sou vítima de uma violência doméstica, eu procuro o CREAS ou sou encaminhada até o CREAS para ser acompanhada. Como que eu vou firmar um vínculo com um profissional se eu não consigo ser atendida dentro de uma sala sigilosa, com a portinha fechada, tendo a segurança que outra pessoa não está me escutando, né? Eu acho que é nesse sentido que a estrutura, eu acredito, né, que eu não sou profissional ainda, tem, assim, uma influência. Eu acredito que o profissional vai me atender, né, de uma forma, ele vai prezar pelo atendimento, né, pela convicção de ser um assistente social, mas a qualidade do atendimento talvez não seria a mesma, dele poder me atender, né, com a portinha fechada, com um tempo maior, né, ou alguma coisa do tipo. Excelente a sua colocação. Mas, assim, todas as vezes que eu falei disso, é sempre no sigilo. Né? Ali, quando eu falei para você do debaixo da árvore, estávamos eu e o usuário, né? Sim. Não mais que isso. E já trabalhei no CREAS, eu era como, a maioria dos CREAS, eu não sei hoje como está, mas nós dividimos por demanda. Eu sempre fiquei, não sei o porquê, mas nos 2 que eu trabalhei, eu fiquei com a violência contra idoso e a violência contra a mulher, né? Então, em muitos momentos, o que nós fazíamos com esse reduzido? O que não chegava de demanda espontânea, nessa uma única sala que se tinha, nós agendávamos entre nós profissionais, né? Demanda espontânea, que não dá para deixar a pessoa embora sem uma escuta, é todo mundo falando, olha, eu vou precisar da sala, eu vou precisar que você faça o seu atendimento, já que você tem um vínculo maior já com o seu usuário, que ou espere um pouco, remarque, ou vai para outro canto, mas eu preciso acolher isso aqui agora. Então, é dessa forma que a gente faz. Lógico que o trabalho não é o mesmo do que se fosse ali na sua sala específica, com o seu jeito, que você não tenha que sair toda hora e monta e desmonta a coisa, e leva notebook para um canto e leva para o outro. Não é. Hoje mesmo no serviço de convivência, eu nem estou no CREAS, mas eu estou no serviço de convivência. E quando eu chego, as mulheres principalmente, que estão aí com diversas coisas, hoje principalmente a violência doméstica, elas me procuram de imediato, eu preciso falar com você, eu quero falar com você. E aí eu procuro aquele canto menos tumultuado ali dentro para fazer essa escuta, porque se eu perco essa escuta de agora, do quente, na hora que eu for perguntar de novo, que eu estiver a sala, pronto, metade do que ela tinha para falar, ela já não fala mais. A quarta pergunta seria, quais dilemas éticos e políticos surgem com maior frequência em sua prática diária? Bom, a vulnerabilidade social como um todo, mas hoje, na minha prática, o que eu tenho muito mesmo pegado é a negligência contra a criança e adolescente. É algo que está surreal, por quê? Por conta das novas configurações familiares que nós temos. Então, hoje são avós cuidando de netos, bisavós cuidando dos bisnetos, e essas pessoas estão cansadas. E aí se deparam com uma outra realidade também, que é a questão de tempo, né? O que a bisavó fala hoje, como ela não é a mesma coisa, não é a mesma escuta do que quando ela falou com os filhos dela. Então, dá essa divergência tão grande, que aí causa toda a negligência assim, e não é por causa dela, ela não é uma má vó, mas ela só está cansada, ela não dá conta mais. E aí essas crianças vão para as suas vulnerabilidades, que seja a mendicância, o não comprometimento com a escolarização, porque eles não dão conta pela idade, não tem um adulto que dá conta de fazer a mesma. Então, hoje, assim, o que mais grita para mim, né, é essa negligência contra a criança e adolescente. Incrível. E aí eu fico em cima mesmo do CT, né, do Conselho Tutelar, para eles me ajudarem com algumas coisas. As minhas meninas também, as orientadoras e oficineiras, acabam fazendo intervenções, ligando para eles, e vamos fazendo o que a gente pode. Quem não está familiarizado, CT significa Conselho Tutelar, tá? CT. Então, falando sobre criança, é algo assim que... E está aparecendo muitos casos. Muitos casos. Bom, agora a gente vai para a quinta e última pergunta, não menos importante. Como você avalia o papel do projeto ético-político do serviço social diante das dificuldades estruturais e institucionais vivenciadas? Gente, eu sou apaixonada por esse projeto, né? Então aí tem já, desde que eu me formei, mas eles ainda não conseguiram ganhar essa luta, há pessoas que querem desfazer esse nosso projeto. Por quê? Esse projeto, ele nos coloca numa seguinte situação. O assistente social, ele não pode ficar no muro, em cima do muro. Ou ele é de um lado, ou ele não é. Ou ele é do lado da justiça social, ou ele não é. Não tem como, Ana, eu defendo isso, mas eu critico aquilo. Eu gosto disso, mas eu não gosto daquilo, referente às vulnerabilidades sociais, né? Como, por exemplo, Ana, eu luto pela defesa da criança e da adolescente. Mas eu não suporto, eu quero matar
Aquela mãe que fala assim, olha, eu não dei conta de cuidar do meu filho, eu estou entregando para o Estado, né, para que o Estado possa, porque eu não dou conta. Então, nós não podemos ser, porque aí, essa mesma pessoa que não aceita com que essa mãe vai lá no Estado e fala, eu não dei conta e estou dando para vocês, ela critica quando vê uma criança na caixinha de sapato na beira da estrada. Então, assim, ou você é de um lado, ou você não é. Então, se nós, assistentes sociais, somos, né, viemos, o nosso projeto ético é para classe trabalhadora, é toda a mazela que a classe trabalhadora sofre, inclusive nós que somos trabalhadores. Quem trabalha e tem um salário no final do mês é classe trabalhadora. Ah, mas eu ganho 20 mil. Mas se é assalariado, você é classe trabalhadora. Então, o nosso código de ética, ele é muito para isso, para proteger essas nossas dificuldades, mazelas e falta de justiça. É isso. Então, ele é um fofinho, ele é um dengo para mim, é uma coisa muito gostosa, eu gosto muito de falar sobre ele, mas de um modo geral, para quem não é familiarizado, o que é o código de ética? Né? Esse projeto de ética. É assim, todas as injustiças que o ser humano, que a classe trabalhadora, ela sofre, nós temos algo para que sane, algo